Entre no universo da anestesia com a gente. Café com Anestesia, o podcast do SMA. Olá, sejam todos muito bem-vindos a um episódio especial. Meu nome é Cláudia Marques Simões, eu sou diretora de educação do SMA e gostaria de dar as boas-vindas para você aqui no Café com Anestesia, o nosso podcast do SMA. Eu sou Guilherme Moura, diretor de inovação e estratégia assistencial, e a cada 15 dias nós temos um encontro por aqui. Olá, eu sou Regiane Dias, eu sou diretora de qualidade e segurança do SMA. E hoje, em caráter excepcional, não teremos um caso para discutir, mas sim uma conversa muito interessante sobre a trajetória da construção da cultura de qualidade e segurança na nossa instituição. Uma história de desafios, aprendizados e, acima de tudo, de propósito. Então prepare o seu café, que está começando mais um episódio do Café com Anestesia. Hoje o nosso encontro é especial. Vamos conhecer o tema da Semana Mundial da Qualidade deste ano, em que nos convida a pensar de uma forma diferente em relação à assistência e à qualidade do nosso serviço. Então estou aqui com um convidado que já veio na primeira temporada, né? E está aqui conosco novamente nessa segunda temporada para falar um pouquinho aí do início da qualidade no nosso serviço. Doutor Enes, acho que não precisa de mais apresentações, pode se apresentar aí, Oi. Por favor. Bom dia, pessoal. Primeiro agradecer ao time aqui pelo convite para estar aqui novamente, né? Eu sou meio arroz de festa, tá? Convidou, eu vou. Não tenho dificuldade nenhuma em aceitar nada. E esse tema de qualidade, eu acho que ele ajuda a gente, Claudinha, Rê e Gui, a refletir. Refletir sobre aquilo que a gente faz no dia a dia. Porque ninguém sai de casa com o intuito de ferir ninguém, fazer coisa errada. Mas as coisas acontecem, né? Então, tem uma frase que é o seguinte: o erro está aqui do ladinho. Ele vai pular no seu colo uma hora. Então, sempre me preocupou muito essa questão. E acho que a gente vai discutir muito aqui, mas eu sempre fui meio que um pouco crítico dessa coisa da qualidade. Porque para mim veio antes uma outra coisa, que é a gestão do risco, né? Então, a qualidade vem depois disso, ela não vem antes disso. E qualidade é o que você percebe em mim, não o que eu sou, né? Então, esses pontos acho que são importantes para a gente começar a colocar as coisas sobre a mesa de uma forma mais racional. Doutor Enes, há 20 anos atrás, a gente está comemorando 20 anos do departamento, né? Então é uma história longa, eu acho que não tem nenhum outro departamento de qualidade vinculado a um grupo de anestesia que tem uma história como a nossa, e ele foi fundado por você, lá atrás, há 20 anos. E qual que era o cenário em termos de qualidade, de segurança, nos hospitais naquela época? Então, Gui, a gente praticamente, nós já chegamos junto com a qualidade no Brasil. Só para a gente contar uma historinha, a qualidade, na verdade, como a gente vê, como Joint Commission e outras instituições pelo mundo afora, a própria instituição canadense, elas começaram lá na 1910, 1915, com o relatório Fletcher, que avaliou as escolas médicas, e a partir dali começaram a perceber que tinham algumas outras coisas na prática do dia a dia dos hospitais que, de certa forma, elas estavam muito soltas, né? Programa de residência, uma série de coisas. Mas teve um cirurgião, pegou a ideia, e começou a criar um padrão de qualidade em cirurgia. Começou assim, a Joint Commission começou assim. Sim. E aí ela foi, na verdade, praticamente uma sequência de atividades que aconteceu no American College of Physicians, no Colégio Americano de Cirurgiões, que também foi fundado nessa época. Então é interessante, porque esse movimento, o movimento de revisar as escolas, fez essa revisão do ponto de vista da prática. A ONA só chegou no Brasil quase 50 anos depois, Gui. Sim. Praticamente a gente está falando de 1980. E pela mão de dois caras, que eram um argentino, um médico argentino, um médico brasileiro, trabalhavam na OPAS, eles pegaram esses padrões que estavam lá fora e começaram a trabalhar com eles. Nessa mesma época, existiam 4 estados aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, que tinham de certa forma, grupos que trabalhavam com essa questão da qualidade. Aqui em São Paulo, a gente tem que louvar muito o papel da APM de São Paulo, que foi super inovadora na época, e do Conselho Regional de Medicina, que, sim, de certa forma, que se aliou a esse processo. Exato. E aí, a gente nasce. 2 caras são importantes nessa história que a gente não pode esquecer.
Carlos Albuquerque foi um médico, foi ministro do Collor, e José Serra. Né? Na verdade, José Serra que cria a ONU no Brasil, que é uma entidade não governamental, e a partir daí a gente começa a organizar o sistema de atendimento. Então, Gui, quando a gente chegou a 20 anos, a gente chegou junto, porque foi criado em 91. Sim. Desculpe, em 2001 praticamente, foi quando começou, e lá em 91 começou o processo. A primeira vez que foi feita uma acreditação utilizando esse manual, uns 16, 17 hospitais no Brasil participaram, e um deles que participou foi o Sírio-Libanês. E um outro hospital que participou foi a instituição de Marília. Depois nós vamos contar uma história de uma ligação que aconteceu nesta época entre nós, Sírio-Libanês, e Marília. Mas depois vamos contar isso depois. Então, o desafio era muito grande, porque ninguém falava nisso. Não tinha isso não era um tema do dia a dia. Muita novidade, né? Ninguém estava habituado. Eu fico imaginando, era um desafio, tudo bem, ninguém tinha ouvido falar em termos institucionais no hospital. E daí a gente vem para um núcleo menor, que é um serviço de anestesia, conceituado, que na época tinha lá seus 60 anos já, porque a gente está aí para um pouco mais de 80, 60 anos de existência, com uma ideia que eu considero, porque eu estava ali como na assistência, né, naquela época, super inovadora, olhando ali, tendo uma visão totalmente diferente daquilo que estava relacionado à qualidade e segurança. O gatilho, porque o gatilho pode ser qualquer um, né, Enes? Pode ser filosófico, mas pode ter uma janela de oportunidade do próprio hospital. O gatilho veio com as instituições que a gente estava trabalhando nesse termo de acreditação? Sim. Porque esse mesmo processo foi oferecido para o Sírio-Libanês e o Sírio-Libanês não quis participar. O Oswaldo Cruz topou. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro hospital que topou. Quando o Oswaldo Cruz topou participar disso, eu e mais umas outras pessoas do serviço falamos assim, é a grande oportunidade que a gente tem de estruturar um serviço. Já tinha 60 anos, como você falou. Mas a gente ainda era um grupo de anestesistas trabalhando. A gente não era uma instituição de anestesia. E eu sempre acreditei que a anestesia ela é um serviço institucional. Sim. Ela não é um serviço do SMA ou do fulano ou do ciclano. É um serviço da instituição. E por quê? Porque do ponto de vista, quando a gente olha a gestão do risco e a segurança, é um pilar muito importante. E é impossível trabalhar sozinho, a gente não tem como trabalhar sozinho. Agora, conta uma coisa, doutor Enes, ainda um pouco na linha do que a Rê colocou, como que foi a reação, a partir do momento que vocês falaram, vamos criar um departamento de qualidade dentro do serviço, como é que foram as reações dos hospitais, das pessoas, dos cirurgiões? Principalmente dos colegas. Tem um artigo no JAMA que ele fala sobre inovação na medicina. Então, só para vocês terem ideia, o pau limãozinho para evitar o escorbuto foi descoberto por um médico inglês. A Marinha Inglesa só assumiu isso quase 140, 150 anos depois. É bem tranquilo fazer qualquer coisa nova, né? Então, assim, quando a gente olha um serviço, qualquer um deles, a gente tem 10, 15% dos caras que são inovadores. E eu sempre dizia uma frase. O que você faz com os inovadores? Põe ele numa redoma. Protege ele. Ele é o seu grande patrimônio. Ele é o cara, ou são os caras, que vão fazer com que você consiga se renovar, consiga se refazer, consiga fazer sua reengenharia. E muitas vezes ele vai ser visto como um maluco, doido, que está trazendo uma ideia que não vai ter nem pé nem cabeça. Né? Ou o chato que está colocando um processo novo. Exatamente. Como dizia o doutor Avelino, chama o cientista lá, chama o cientista lá. O que é isso? Na verdade, eu entendo como fundamental para um serviço de 60 anos em fazer em algum momento uma reflexão sobre aquilo que ele faz e sobre aquilo que ele entrega. E na prática do dia a dia, a questão da segurança faz parte do processo da anestesia. Você tem que testar o laringoscópio, você tem que ver se tem acesso venoso bom, você tem que diluir a droga. Não é à toa que a gente faz aquele paralelo da anestesia com a aviação, né? Exatamente. É tão perigoso quanto. Tão perigoso Só quanto. que a diferença é que quando o avião cai, o piloto morre junto. Sim. A gente, por mais que esteja preocupado, a gente não vai junto. Não vai junto. Daí a importância de ter isso estruturado. Isso. Porque
como o senhor falou, ninguém quer fazer algo errado, mas isso vai acontecer. Exato. Com qualquer um de nós que esteja na assistência, que esteja atuando. A questão é de estatística, né? Isso. Uma hora eu Isso vou dar um mesmo. azar e vou ter uma reação anafilática, por exemplo. Claro. Exato. Claro. Então, assim, veja, na hora que você tem esse imponderável acontecendo do seu lado, eu fazia uma outra correlação, e sempre faço, com as empresas de seguro. Né? Provavelmente aqui o seu seguro, Claudinha, é mais deve ser um pouquinho mais barato que o meu, mas é muito mais barato do que um jovem. Um jovem deixa o carro na rua, você não, você para o carro, você é cuidadosa, mulher bate menos, assim por diante. E eu dizer, veja, na hora que a gente tem já estatisticamente, aí para falar estatisticamente, tem que ter dado e tem que ter informação. Exato. E era uma paranoia pessoal minha. Gente, a gente tem que coletar informação. A gente tem que saber o que está acontecendo com a gente. Tem que escrever. Não adianta eu tem que pegar lá o dado documentar. da China, da Nova Zelândia, que não vai ser igual. Exato. Eu posso até utilizar ele para fazer uma apresentação ou para criar um modelo. Né? As coisas já estão por aí. A gente tem que fazer benchmark o tempo inteiro. Né? E mesmo as palavras, imagine, né? Esta pasta que eu trouxe para vocês aqui, essa pasta aqui foi um parto da montanha. Repara, uma pasta de couro bonita, bem estruturada, cheia de divisórias, que é todo o material que a gente compilou na época. E a gente usou muito o quê? O modelo que a Sociedade Americana já descrevia com um manualzinho, que era o Manual dos Departamentos de Anestesia. Então, na época, eu fui para o ASA, comprei 10 desses manuais, trouxe, distribuí entre algumas pessoas do serviço, porque a acreditação estava marcada para o ano seguinte no Oswaldo Cruz, e a gente tinha que se preparar para isso. Sim. Eu falei, o grande modelo pode ser esse aqui para a gente. E a gente usou como um modelo. Então, a estrutura que está organizada dentro dessa pasta aqui é muito baseada no que era a estruturação do Departamento de Anestesia da Sociedade Americana de Anestesia, que é a sociedade, do ponto de vista institucional, né, mais forte que a gente tem pelo mundo afora. A europeia é mais jovem, né, a de Nova York é mais antiga, mas não trabalhou com essa premissa da institucionalização. Então, eu, na verdade, e outras pessoas sempre olhamos com muito carinho as questões que eram produzidas pela ASA. A nossa base foi essa. Sim. Enis, você trouxe, né? Foi o grande idealizador, mas como a gente disse no começo, nada é feito sozinho, né? Não podemos só personificar isso. Voltando ali à memória, né? Com certeza as pessoas ao redor, não todas, mas teve pessoas muito importantes, lideranças muito importantes na época, que te auxiliaram aí nessa jornada mesmo achando o Enis louco. Exatamente. Né? E que a gente acha até hoje. Eu comprei uma camiseta e ela está escrito assim: a vida seria muito mais monótona sem a minha presença. Concordo. Quem já trabalhou com ele sabe disso. E com certeza você tem uma figura dessa também no seu serviço, né? E você consegue citar aí quais lideranças foram essenciais, né? E como as equipes, como o Gui perguntou, né? Como as equipes assistenciais médicas, daí eu posso falar por mim, né? Que eu era uma das pessoas na assistência, eu, Cláudia, no serviço naquela época, né? Como a gente impactou ali e como veio mesmo essa questão, precisa estruturar dados, né? É isso. Eu tô pegando esse ponto porque provavelmente muitas pessoas que estão iniciando estamos falando de 2 décadas e tudo bem, a gente tem que iniciar de alguma maneira. A gente tinha 60 anos de grupo quando iniciou. Então, é assim, para dar um norte mesmo para essas pessoas. Primeiro passo para uma grande caminhada é dar o primeiro passo, né? O Dr. Belo foi uma pessoa super importante. Ele era um diretor à época, ele era um diretor-geral do nosso serviço e ele deu uma força danada para a gente, né? Segundo cara que também foi importante do ponto de vista, era meio ranheta, meio difícil, mas era o Dilson, né? O Dilson Jacir Monteiro. Dilson, se estiver nos ouvindo, ó, isso, é com todo amor que a gente fala que você era um ranheta. Ele era o diretor administrativo à época, tá certo? E a gente tinha recém criado uma figura de diretor científico no serviço. E à época quem estava ocupando essa função era o Gregory. Então ficou mais fácil a minha vida, né? Eu tinha o Dr. Belo com um grande baluarte de serviço, e aí tinha que buscar alguém para ajudar a gente a fazer esse negócio, né?
Então, assim, no ano seguinte, a gente buscou a Fabiane Salman, e buscamos a Nádia, na mesma época. Então, na verdade, o departamento, por essas pessoas aí. Agora, se vocês olharem aqui depois, eu vou deixar esse material para vocês de presente, porque daqui a pouquinho... Isso aqui museu, é história. Exatamente. Vocês vão ver aqui que tem vários protocolos com o nome praticamente de quase todos os membros do serviço. Sim. Mas eu era um pentelho. Milton, você vai ter que escrever isso aqui, mas eu não sei escrever. Falei, eu te ajudo a escrever. Então tem vários aqui que eu ajudei a escrever. E que eu ajudei, o Gregory também ajudou, o Dilson ajudou, e assim por diante a gente conseguiu montar. Então a gente montou um documento estruturado, bem organizado. Então eu acho que essas pessoas foram super importantes. E aí tem uma outra pessoa que ajudou a gente, que foi uma menina que trabalhava no CEP, que era a Liliana, que ajudou a gente a organizar esse processo inteiro. Uhum. Então, assim, porque era uma pessoa organizada mentalmente e conseguia fazer as coisas do jeito que a gente estava imaginando que deveria ser feito. Esse foi basicamente o time que começou a brincadeira. Acho que a gente tem que salientar também outras pessoas que também tiveram nessa trajetória, né? Então criou-se um cargo de diretor de qualidade, né? Esse cargo que foi exercido por alguns outros sócios do serviço, e eu vou salientar principalmente a importância do Dr. André, o André Ottoboni, que ele era o grande incentivador da qualidade, né? Nós estamos no serviço há... Alguns meses. Pode ter 1.242 meses, mas alguns meses. Tem alguns anos. E o André, ele foi importantíssimo como provocador. Né? Ele era uma pessoa que sempre não esteve contente do jeito que a gente estava, com o status quo do departamento. Então, sempre a gente tinha um ponto a mais para atingir. Eu acho que isso foi muito importante, assim. André tá um pouco de folga da gente agora, mas daqui a pouco ele volta. Porque é importante isso, porque é lógico que toda grande mudança, ela começa com um primeiro passo, mas é a consistência que vai fazer com que essa trajetória vá se consolidando. Então, aqui a gente já começou a falar, a gente estava falando lá do início, a gente já está começando a falar aqui desta trajetória da qualidade dentro do serviço nesses 20 anos, com a figura mesmo do André ali, importantíssima nessa questão de provocação, porque tiveram vários marcos dentro dessa gestão, e isso, assim, é sempre alguém instigando, fazendo um primeiro a dançar para a gente fazer todo mundo entrar na balada. Então, quais pontos dessa trajetória que você, Enes, considera ali de destaque? Estou falando dessas 2 décadas aí, né? O que a gente criou, na verdade, foi uma política de Estado, tá certo? A gente está falando de política de governo, que é o que gera e rege muitas das instituições do Brasil, e elas não são perenes por causa disso. Então, acho que uma questão extremamente importante é essa, entender o serviço como uma estrutura institucional. Neste contexto, eu diria que um marco importante foi notificação de evento adverso. Né? Porque a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Esse é o grande alicerce. Esses são os 3 Foi tranquilo? As pessoas falaram, claro, eu vou notificar tudo que deu de errado comigo. Como é que foi esse processo? A primeira coisa que a gente criou, ainda usando como referência o departamento de anestesia do ASA, que ele sugere, sem identificação. Não tem identificação, nem, entre aspas, do paciente. O que interessava para a gente? Idade, sexo e peso do paciente, altura do paciente, alguns dados antropométricos, basicamente. Tá certo? Então não tinha relato nem de quem era o anestesista, nem de quem era o paciente, nem de que hospital que era. Então, eu acho que isso ajudou muito inicialmente a quebrar aquela barreira de vão me perseguir se eu relatar o que aconteceu comigo. Isso mesmo. Né? Então, eu acho que essa cultura da notificação foi uma coisa importante. Depois, tem um outro ponto importante, que não adianta você ter cultura de notificação e não ter a análise de dados, não criar indicadores. E aí, a Fabi e a Nádia foram fundamentais nesse negócio. Porque e aí, na época, a gente já trouxe uma menina que fazia matemática, trouxe uma outra pessoa que fazia marketing. Agora, imagine um serviço de anestesia, e o cara vai falar assim, eu tenho que pagar hoje a Fabiana para ficar sentada no escritório. Para ficar sentada no escritório. Vai pagar isso aqui? Vai pagar. Muito bem, custou muito. Né? A gente alugou um consultório,
que era em frente ao Sírio-Libanês, no consultório do Dr. Sami. Lá a gente montou uma base, né? A gente tinha consultório mesmo e tinha uma outra sala que é onde as meninas ficavam, a parte administrativa, e assim foi, e a gente conseguiu vencer, mas não era fácil, porque no dia a dia, falando, nós vamos gastar esse dinheirão todo. Então, assim, eu acho que essa foi uma outra coisa extremamente importante, foi a hora que o serviço se desprendeu disso, e de certa forma, a gente não foi 23-22 na votação, entendeu? Foi uma votação muito tranquila do ponto de vista, porque as pessoas entenderam a necessidade disso. Então, eu acho que o terceiro ponto é a participação das pessoas, é trazer as pessoas para o processo, né? Mostrar para as pessoas a grande vantagem que pode ser aquilo. E eu tinha, assim, a preocupação de dizer o seguinte: é o serviço de anestesia que se preocupou em organizar um serviço de qualidade. Gente, nos anos 2000, isso era impensável. Tem muitas instituições que até hoje, com todas as leis e resoluções que a gente tem de obrigatoriedade, né, dentro de núcleos de segurança do paciente, que ainda tem esses gargalos aí dentro da própria instituição, uma instituição que a princípio a gente entende que tem força, e por isso que a gente percebe que é muito mais sobre as pessoas do que sobre a instituição. Uhum. E como é vanguardista, né? A gente montar um serviço de qualidade dentro de um serviço de anestesia, em 2005, frente à primeira acreditação internacional da JCI, que aconteceu no Einstein em 1999. Isso. Ou seja, tinham 6 anos, era algo que estava tudo muito começando, e a gente já, não, vamos montar, a gente vai ter um nosso que vai prestar um serviço muito importante, e hoje a gente vê que nosso serviço, é claro que ele expandiu muito, né? Hoje a gente não faz somente qualidade e segurança como está descrito nos livros, né? Então a gente foi para outras áreas importantíssimas, mas porque a gente viu a facilidade com que a gente tinha de se locomover dentro dos hospitais, né? De lidar com alta liderança, né? De conversar com eles, porque basicamente a gente tinha um caminho aberto ali de diálogo. E isso foi importantíssimo para a gente criar e colocar espaço, né? Quando eu vejo a trajetória que a gente teve, eu acho que sim, eu acho que o primeiro momento era o momento dos dados, né? Era o momento de como que a gente consegue captar esses dados o mais rapidamente possível. Enxergar o que estava acontecendo naquele momento. Exato. E era um momento onde a gente captava dado manualmente. Né? Então era papelzinho, a gente colocando, e a gente teve um boom de dados na hora que a gente migrou isso para dentro dos computadores, né? Na hora que a gente foi para dentro dos sistemas, e isso mudou muito. Então a nossa quantidade de dados ela começou a aumentar exponencialmente, que aumentou muito, principalmente quando a gente tirou de dentro do sistema a obrigatoriedade de utilização do sistema de notificação do hospital e trouxe para o nosso sistema, né? Então a gente teve um boom de dados impressionante. E a gente está no momento hoje, depois de 20 anos, de principalmente duas coisas. A individualização dos indicadores. Hoje a gente não mais... A gente continua fazendo os indicadores como um todo, principalmente pelas obrigatoriedades, mas a gente dá muito menos importância do que os indicadores individuais que a gente está montando para cada um dos anestesistas, né? Eu não estou falando para o Dr. Enes que o Sírio-Libanês ele tem uma taxa de náusea e vômito de 10%, de 15%. Não, eu estou falando que o Dr. Enes, com a análise dos pacientes dele, tem uma taxa de náusea e vômito de tantos por cento. E o que ele poderia fazer para mudar a prática dele, ou não? É um dado bom, um dado científico bom? Não, tudo bem, eu mantenho essa minha taxa e eu vou acompanhando ao longo do tempo. Ô Gui, e isso, eu só vou pegar um pouquinho da sua fala, porque isso engloba também alguns outros desafios. Começamos com a questão de notificação, que hoje ainda é um problema em diversas instituições. Não vou falar que no nosso, eu sinto isso como uma solidificação muito positiva. Hoje acontece qualquer coisa no T0, eles informam, de alguma forma eles informam, né? Mas ainda, lógico que há uma questão, poxa, será que eu vou ser dedo duro se eu ver o que o outro
se eu falar o que o Ainda Gui existem fez, dúvidas, né? mas as pessoas acabam se manifestando de... Ainda tem uma questão Talvez punitiva. não pelo sistema, não pela ficha, mas sempre de alguma maneira a informação transita, porque as pessoas entenderam que aquilo é importante. E esse indicador individual vem assim, não tem punição, tem eu querer mostrar para você refletir, porque muitas vezes eu não consigo também ter um dado tão qualitativo, eu estou mostrando ali o dado cru. Você sabe da sua prática, reflita se de repente dentro dessa taxa de náusea e vômito tem alguma coisa para melhorar, ou não, eu já me preocupo com isso, mas tem uma coisa que ainda pega, e assim, pelo menos o meu eu, né, e dentro ali do departamento, que é a questão do retorno dessas notificações, do como que a gente vai, antes era anônimo, daí de repente o Enes começou a notificar, e a gente agora começou a notificar não o evento, né, aquilo que eu identifico, eu percebo como risco ao meu redor. E como que está sendo tratado isso? Então, por mais que nós, né, ao longo de 20 anos, a gente sabe que depende de outros departamentos e dependendo da cultura do hospital, para que isso vá para frente, ainda sinto uma necessidade de como fazer com que aquela pessoa que notificou e o restante que está vivendo a circunstância de risco entenda que a gente está fazendo um trabalho por trás disso e é um trabalho sério e não simplesmente pegando isso e engavetando. Então ainda é uma dor ali, se eu for pensar num grande desafio que é a comunicação, que é o envolvimento e engajamento dessa equipe. Veja, Rê, eu entendo que é step by step, né? Então o step primeiro nosso foi criar essa cultura da notificação. A segunda é fazer uma análise mais profunda dela e chegar até a performance, como vocês estão falando, tá certo? Então, assim, o que é performance em anestesia? Né? É funcionar a veia direito? Não deixar o doente ter náusea e vômito? Não deixar o doente ter dor? Tirar o doente rápido da sala em boas condições? Levar o doente para recuperação em bom estado geral, em que ele tenha condições? Muito bem. Então, acho que a primeira coisa importante é a gente começar a olhar esse universo da anestesia e o que é efetivamente capital para o resultado do negócio. Isso é uma coisa. Segunda coisa que eu acho que é extremamente importante é a gente dizer o seguinte: essa sua performance vale tanto ou não vale tanto. Pegar o valor menor agora, não o valor maior, que é o que a gente está tentando hoje trabalhar, que é porta, essa coisa toda, né? Mas o valor menor. O que vai entrar no seu bolso tem a ver com a sua prática. Sim. Então, eu acho que a gente tem um caminhar aí. As estruturas de qualidade, hoje, o que a gente tem no SMA está quilômetros à frente daquilo que, de certa forma, é uma prática usual no país. A gente tem um país muito desigual, tem um país muito heterogêneo, tem um país pobre, mas eu reitero outra coisa, muitas vezes pobre em educação e cultura. Porque tem determinadas coisas que você pode ter acesso. Eu sempre digo, fazer uma notificação de evento, pode fazer no papelzinho e criar uma tabela Excel. Tá bom pra caramba, Sim. Começou. Então, assim, eu acho que a gente criou um tal nível de sofisticação, mas eu não sei se as pessoas estão no mesmo patamar. Eu acho que vocês estão alguns metros à frente. Então, eu acho que tem que trabalhar muito essa questão da comunicação para não ter ruído, para não ficar parecendo que é impositivo, para não ficar parecendo que é top-down. Porque se você colocar as pessoas, entre aspas, de certa forma, para elas serem também parte do processo decisório, isso facilita a coisa. Então, eu acho que às vezes tem um pouco de um certo choque em relação às coisas, porque eu não tenho dúvida, zero de dúvida sobre isso, que o grande cartão de visita do SMA hoje é o departamento de qualidade e a parte educacional que a gente tem com os residentes. Isso é o nosso maior legado. Eu tenho zero de dúvida sobre isso, sobre o que a gente vai deixar para o futuro. Aproveitando, doutor Enes, como é que eu vim parar aqui no meio dessa conversa da qualidade? Tem, né? Como educação tem, né? A ver. Como é que foi esse processo? Como é que isso foi enxergado lá atrás? Tem uma menininha que está interessada em fazer um estágio em anestesia, não sei o que das quantas. Vem aí com a gente. Acompanhava um cirurgião, né? Eu comecei do outro lado. Exatamente. Vem aí com a gente, vamos aí. Não sabia dessa história, não. Sim, senhora. Sim, senhora. Não existiam os gametas? Então, tem os gregueretes e os zenetas também. Pensando que a gente também não tem, a gente não criou raiz, a gente tem as nossas
as nossas buscas. E a Claudinha foi se incorporando. E ela foi se incorporando nos cursos de via aérea de física, que esse é outra coisa. Sabe o que está colocado aqui como último item desse documento aqui? Um negócio chamado AALS, Anesthesia Advanced Life Support. A gente criou isso, eu, o Flávio e o Gregory, né? O Gregory fala, mas você criou? Eu falo, não fui eu que criei, fomos nós três que criamos, porque o Flávio era um grande parceiro nosso, o Flávio Takaoka. Isso. E ele era da turma do Gregory, é um cara muito próximo, eu conheci ele através do Gregory, né? Na verdade, quando eu fazia residência no HC, o Flávio já tinha voltado de Dallas, estava lá já, e eu conheci também. Então, a gente criou um programa, está ali colocado, as 6 etapas, as 6 coisas. A gente criou um programa de treinamento voltado a situações críticas, a gente criou curso de via aérea, criou curso de um monte de coisa, fazia vídeo, fazia um monte de coisa. Então, assim, a Claudinha veio nessa esteira aí, e ela foi, sim, de certa forma, foi, sim, entrosando com a gente, foi fazendo coisas, e praticamente hoje é... E a gente foi enxergando Professora, doutora. Nada. E assim, a gente foi enxergando e construindo, eu acho que essa foi a parte legal, né? De como, a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo de problema, e eu vejo uma oportunidade de melhoria, eu também tenho que construir e esclarecer as pessoas sobre as condutas, sobre a atualização daquilo. Então, a educação e a qualidade, elas são indissociáveis. Absolutamente. Né? E isso ainda é uma visão que eu acho que também poucos serviços têm. Exato. Porque, na verdade, a anestesia é uma especialidade, ao mesmo tempo que ela parece ser simples, ela é extremamente complexa. Eu brinco, se eu aprender a fazer hack peridural e entubar os caras, você faz anestesia, você está fazendo anestesia. Só que a anestesia não é isso. A anestesia mudou muito nos últimos anos. Né? Então, assim, a gente começa hoje a falar em medicina perioperatória. Sim. Por quê? Olha, vocês têm um cara que tem que sacar um pouco de hematologia, tem que sacar um pouco de hemoterapia, tem que sacar um pouco de cardiologia, de pneuma. Então, ele é um profissional, do ponto de vista clínico, muito parrudo. Né? E você tem que conhecer os procedimentos cirúrgicos, tem que conhecer clínica cirúrgica. Você tem que saber acompanhar o pós desse paciente, entender o que vai acontecer lá na frente de desfecho e como você pode mudar e ajudar a conduzir isso. Sim. Então, acho que a gente está maduro hoje para chegar numa proposta, por exemplo, para o serviço e falar o seguinte, olha, nós vamos trabalhar dentro de um contexto, de um conceito diferente hoje. Nós vamos começar, entre aspas, a formar anestesistas / médicos do perioperatório. Eu vou fazer uma proposição para a Sociedade Brasileira de Anestesia, para a Associação Médica Brasileira, de que eu vou começar um curso e vou começar a trabalhar dentro dessa ótica diferente. A propósito, quando nós começamos o nosso programa de residência, todos praticamente os programas de residência no Brasil eram em 2 anos. Só existiam 4 programas à época que faziam, entre aspas, um experimental de 3 anos. A gente já criou com 3 anos. E a base nossa era uma base muito clínica. Então, essa questão que você falou, ela é extremamente importante, porque na hora que você começa a formar as pessoas, você melhora a sua qualidade interna. Você tem um desconforto. Chegar com um residente chato lá e que fica te perguntando coisa que você não sabe, é desconfortável, não dá para você fazer todo dia. Então você começa a estudar um pouquinho mais, A propósito, quando a gente começou o programa de residência, olha que barato, que coisa. Existia um programa de residência no SMA, antigamente. Ele foi fechado e foi reaberto. Quando a gente foi reabrir, vocês não têm ideia de quem foi a pessoa que começou a ideia de fazer um programa de residência. Vocês nunca vão acertar. Não? Nunca. Começa com que letra? O cara usa óculos? Eu dou igual cara a cara, sabe, então, gente? Dr. Wilson Milani. Que bacana. Que foi... Wilson, um beijo. Então, o que aconteceu? O Wilson começou a ver algumas coisas e ele sabia desse programa de residência no passado. E uma época, um dia ele me procurou no São Martino e falou, a gente podia trabalhar, voltar ao programa de residência, não sei o que. Aí ele foi falar com o Belo. Né? Aí o doutor Belo, olha, assim, a gente podia voltar a montar o programa de residência, não sei o que. O doutor Belo falou assim, mas qual o intuito? Não, pra gente, porque isso vai forçar as pessoas a estudar. Aí o doutor Belo falou assim para ele, peraí, você está precisando de criar um programa de residência para você ter vergonha na cara e estudar? Vai estudar. Não, mas pode ser que sim, né? Qualquer incentivo é válido. Exatamente. Não importa qual foi o gatilho, como eu disse. E aí a gente começou a discutir aquilo e pegamos a ideia
e montar um programa de residência. E é engraçado, né? Porque essas falas, elas estão no subliminar de todo mundo. Então, assim, ensinar é indissociável de eu me atualizar. Claro. Eu não tenho como ter alguém comigo, e tem uma propaganda que foi feita por um programa de residência bem consolidado nos Estados Unidos há alguns anos atrás, que eu acho que ele mostrava muito isso, né? Que era um médico já mais antigo, idoso, de óculos na frente, e um médico jovem atrás, assim, meio em segundo plano no cartaz. E a grande fala era: 4 olhos enxergam melhor que 2. Então é isso, né? Quando você tem alguém com você está explicando, você está relatando o que você está fazendo, você está ensinando e você tem um maior nível de vigilância. É lógico que isso é fácil de falar e difícil de fazer, Claro. né? Porque na prática, muitas vezes, você não está mal dando conta do que está acontecendo com o paciente, tendo que olhar o que o residente está fazendo, tendo que se lembrar do que é a melhor conduta, qual que é o protocolo que eu tenho que seguir, que estava lá na pasta e hoje a gente migrou e está numa plataforma ali no meu telefone. Muitas vezes eu não quero que fiquem perguntando. Exato. Nem sempre porque eu não sei responder, às vezes é porque às vezes eu não estou num bom distrai. dia, às vezes o ambiente não está propício para eu estar ali falando. Tudo isso é um desafio, e tudo isso, no fim das contas, se resume no que está acontecendo no fim do dia com o meu doente. E se traduz lá nos seus indicadores, na minha performance individual e no aprendizado de quem está junto. Então, as coisas, elas se combinam, elas se conversam. Então, quando a gente fala, na verdade, de qualidade, a gente está falando do futuro. A gente está falando de formação de pessoas, de melhoria de pessoas. Sim. É isso. Né? E aí a gente tem que começar a pensar o que vem. Esse entrelaçamento com a educação foi uma coisa que aconteceu, acho que faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, né? As coisas aconteciam de maneira mais sólida. de maneira mais sólida. E hoje os departamentos, eles são totalmente entrelaçados, né? O departamento de inovação, que é o meu, o departamento de qualidade, que é o da Rio, o departamento de educação, que é o da Cláudia, eles funcionam em concomitância, né? Então a gente trabalha junto o tempo inteiro. Então os planos de ação sempre envolvem. Eu não preciso perguntar para Cláudia, será que você pode participar? Não, já é ela que vai fazer, é o Guilherme que vai fazer, porque tem a ver com ele. Então a gente conseguiu montar essa estrutura e trabalhar muito bem juntos, né? Dentro de cada especificidade, de cada ser humano, de como a gente trabalha, a gente montou uma estrutura muito sólida para ajudar, né? E hoje isso reflete muito lá na ponta, né? Na ponta desde das mudanças de processo, de como a gente mede e como a gente e como a gente vai entregar essa medição de performance para os nossos anestesistas e como a gente vai ajudá-los on time, né? E isso, a tecnologia mudou muito, né? Hoje a gente tem um canal aberto onde as pessoas, elas estão vivendo o evento e elas estão questionando, e a gente está fazendo uma conferência entre 1000 cabeças do SMA, 1000 não, 250 cabeças do SMA, e a gente conversando em tempo real e falando, cara, será que não é isso? Será que não pode ser isso? Será que dá para medir isso? Olha, eu acho que vale a pena isso. Não, vamos passar um monitor X, Y, Z, dá para pedir. Não, pera lá, eu vou ligar para engenharia clínica para você. Isso acontece, né? Então a gente vê aquela sua ideia de que o serviço ele precisava virar uma instituição, né? Precisava ter essa cara. Eu acho que hoje cada vez mais a gente tem esse rosto, né? É isso que a gente passa para o mercado, é isso que a gente entrega para os nossos pacientes, né? Não é uma pessoa fazendo a avaliação do seu paciente, é um conjunto de pessoas que vai avaliá-lo, vai prepará-lo, vai anestesiá-lo e vai acompanhá-lo no pós-operatório, né? Eu acho que isso é o grande diferencial da SMA hoje em dia. A gente está aqui, desculpa, Enes, eu te cortei aqui, é porque a gente está conversando e o tempo está passando e daqui a pouco vão apagar a luz aqui pra gente. Eu queria voltar um pouquinho no tema da Semana Mundial da Qualidade, que é o do pensar diferente, tá? Para a gente já seguir aí um outro rumo aí mais para o final. O que significa para você o pensar diferente em termos de qualidade em saúde, em termos de qualidade dentro de anestesia, seja em uma palavra, seja em uma frase, seja numa inspiração agora, veio. Acho que envolvimento, sabe? A gente tem que ser muito envolvido com aquilo que a gente faz no dia a dia, né? E o envolvimento, ele tem uma bruta amplitude, né? Interesse,
necessidade de informação e de dados, necessidade de trabalhar num lugar melhor, necessidade de ter uma estrutura melhor, necessidade de buscar que a instituição seja melhor, buscar que os colegas que trabalham com você também andem num outro rumo. Então, eu creio, e as pessoas hoje querem se envolver pouco, infelizmente, né? As pessoas têm uma tendência a ser mais superficial, né? As redes sociais ajudam, mas atrapalham em algumas coisas, né? Então, eu vejo que na minha opinião, essa palavra, você ser absolutamente e totalmente envolvido com a situação, é de extrema importância. Mas mais do que isso, né? Eu acho que a questão da sua responsabilidade perante as pessoas e perante as coisas. Como eu falei antes, a gente está num país pobre e num país muito heterogêneo. E nós somos extremamente privilegiados. Ter feito uma faculdade de medicina, ter feito uma residência médica, ter feito 2 residências, ter feito um mestrado, um doutorado, a gente vai cada vez mais afunilando esse negócio. Então a gente tem uma obrigação brutal com as pessoas, né? E a questão do envolvimento também significa isso, entregar para as pessoas, né? Ajudar as pessoas a progredir e ajudar os serviços a evoluir, ajudar a ter mais SMAs no Brasil, ajudar a ter mais serviços de qualidade, gestão de risco no país inteiro. Eu acho que vocês têm uma enorme obrigação e, na minha opinião, vocês têm que, entre aspas, ser, na verdade, os mentores de 30, 40, 50 serviços. Vocês têm capacidade para isso, vocês têm estrutura para isso, vocês têm história para isso. Então, eu creio que na hora que a gente faz essa palavra envolvimento com essa amplitude que eu coloquei aqui, aí a gente começa a ter um bom resultado final. Uhum. Estava falando aí, eu estava pegando aqui no nosso roteiro aqui, mais ou menos, né? Mental, né? Mental, né? Porque o roteiro já foi faz tempo, exatamente. Justamente iniciativas simples, e você está dizendo isso, né? A gente vive numa bolha mesmo, né? Em serviços ali já solidificados. O Gui, ele relembrou muito bem, né? Do que a gente está fazendo hoje. Não envolve apenas qualidade e segurança. Hoje ele está ali no departamento de inovação, então a gente está falando de inovação, está falando de medicina pré-operatória com triagem de risco, enfermeira navegadora, está falando do pós-operatório com desfecho, experiência do paciente, coisa que a gente não falava de jeito nenhum, né? Qual que era o anestesista? Era aquele que não queria ter nenhum contato a mais, a não ser que o paciente estivesse dormindo. E hoje é muito pelo contrário. Hoje a gente entende, né, a nossa necessidade de ter esse acolhimento, essa escutativa com esse paciente, né, com esse familiar que está ali naquele momento de vulnerabilidade. E daí, eu queria perguntar assim, tem alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo que não sejam da área médica, que nós somos da área médica, mas vamos ou seremos um dia pacientes, né, ou já fomos, né, em relação à parte de qualidade mesmo, né? O que elas podem esperar, o que elas devem cobrar, o que elas devem perceber em relação à qualidade, em relação à própria inovação, né? Aquilo que eles têm de expectativa versus aquilo que o governo, que a instituição, que nós como profissionais estamos entregando para eles. Interesse. A gente tem que se interessar pelas pessoas e pelas coisas, mas em especial pelas pessoas. A gente tem que ter um desprendimento de fazer o melhor. Sem aquela coisa me piegas, me colocando no seu lugar. Você vai se colocar no lugar de uma mãe que perdeu o filho. O filho do Flávio Dino, que é o ministro do STF, morreu num hospital em Brasília. Até hoje ele culpa esse hospital pela forma do atendimento que foi. Então a gente tem verdadeiras tragédias no país e a gente tem que olhar essas tragédias e tem que buscar, entre aspas, fazer disso uma oportunidade. E na hora que você tem, e a palavra interesse que eu coloquei também, ela tem uma bruta amplitude. Eu tenho interesse em ser melhor. Eu tenho interesse no seu caso. Eu tenho interesse por você. Eu tenho interesse em que a instituição vá melhor. Eu tenho interesse em ser uma pessoa melhor a partir de amanhã. Então, eu acho que determinadas palavras, elas abrem uma janela de oportunidade para a gente, sabe? E às vezes, o que me toca é isso que você acabou de falar em relação a, entre aspas, o contato, né? O responsabilizar-se.
eu, 100% das vezes que eu faço anestesia, eu passo o meu telefone para a família. Eu viro um elo de comunicação. Eu tenho no meu celular aqui centenas de nomes de marido, esposa, filho, neto, os cambau, atores e assim por diante. E por que eu faço isso? Porque, gente, é um sofrimento ficar lá fora sem notícia. Sim. Só Sabe? quem já teve do outro lado sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Então, é uma coisa absolutamente simples. Ah, mas você vai dar seu telefone pessoal? Meu telefone pessoal está na boca de todo mundo, aí todo mundo sabe. E assim por diante. Eu até brinco com os doentes quando estou fazendo anestesia. Falo, se você gostar do remedinho aqui, é 98444-1036. Eu entrego em casa. Agora tá mesmo, entendeu? Tá mesmo Agora o telefone tá dele. disponível e está na rede. Gente, a conversa tá muito boa. Não queria terminar, não, mas acho que a gente vai precisar, Mas né? a gente passou, né? Doutor Enes, muito obrigada. Eu falo o nome nosso aqui e de todos os outros que estão assistindo aí por essa conversa. Que foi inspiradora, pelo menos assim. Acho que a gente tem que olhar para o passado para não cometer os mesmos erros, né? A gente tem que viver o presente e sempre ali de olho no futuro, que é algo que você faz aí com esplendor, eu poderia dizer assim. Você e assim, toda a equipe de liderança que eu pude passar, assim, eu tenho 20 anos aí dentro do SMA, já da parte da assistencial e da parte na qualidade. Não eram 2 meses? Não, é muito Eu mais. falei 20 anos? Idade. Eu falei 20 anos? 240 meses, alguns meses, 240 meses. E eu tenho, assim, você é uma inspiração, eu tenho outras inspirações aqui que foram citadas aqui ao longo desse podcast, que realmente cada pessoa que vai lá e dá cutucada na ferida é uma pessoa que faz você ser melhor, né? Então só tenho a agradecer imensamente por esse papo aí tão esplendoroso e necessário. E acho que mais que isso, né, Rê? Eu acho que esse episódio especial, ele também é pra gente prestar uma homenagem pra essas pessoas, né? Pra dar um agradecimento. Porque Isso aí. assim, sem vocês nós não estaríamos aqui hoje. Sim, com certeza. E que fique dito que a gente tentou na primeira temporada fazer uma história do SMA com o Dr. Wilson. Não lembro se o Dr. Leme também estava aí nos convites. Daí o Dr. Nas João, próximas enfim, Dr. temporadas a Mar. gente faz. Uma hora a gente vai vai conseguir trazer aqui pra puxar vocês esse muitas pessoal histórias. aí, né? Eu sabe que eu gostei disso, porque você falou dos velhinhos da SMA, né? Então não me incluiu, então tá ótimo. Pode fazer com os museus. Não, mas a gente vai trazer todo mundo, até quem acabou de entrar pra dar um olhar novo. Então, Gente, se você gostou, nos siga nas redes sociais. Agora estamos no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Siga o podcast Café com Anestesia e disponível em todas as plataformas. Então, aproveita, deixa sua curtida, seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. Nós ficamos por aqui com mais esse episódio tão especial do Café com Anestesia. mais uma vez, muito obrigada a todos. Lembre-se que pensar diferente é mais do que inovar. É manter viva a capacidade de aprender, de ouvir e de melhorar continuamente. Que essa conversa inspire todos nós a olhar o cotidiano com novos olhos e seguir construindo uma cultura de qualidade e segurança sólida, humana e sustentável. Até mais, pessoal!